O Luna aqui com o Fábio. O Emet tem uma playlist no Spotify louca mesmo. Esse ninguém já tá perto de 2-0. Vê só. Número 10. Não, você vai ouvir ao perder. Você vai ouvir. Ui, pode aumentar o volume. Let's get it. Tá quanto? Tá quanto? 3-0. 3-0. 4. 4, meu Deus. 4, meu Deus. Foga. Ui, liga rápido. Temos que... Já liga rápido. Dentro. Vamos aqui. Já surgiu esse nigga. O que tens a dizer? Acontece que ele me bateu 3 vezes. Agora vou surrar esse nigga, vou surrar o Fábio. Let's get it. Yeah, my people, cheguei há pouco no Biva, há pouco, tipo uns 30 minutos. Yeah, tive mais algumas calls. Eu tenho algumas coisas para vos mostrar. Então agora 21h39. De alguns estudos que eu estou a fazer, algumas análises que eu estou a fazer. Desde ontem, que foi o dia que nós lançamos o anúncio. Temos tido... Epa, até agora ainda não se vendeu nada, né? Mas estou a tentar ao máximo. Eu já falei com mais de 20 pessoas e ainda não se vendeu nada. No primeiro dia não se vendeu nada. Nas primeiras 24 horas não se vendeu nada. Mas o anúncio está aí a rodar, as pessoas estão a mandar mensagens e tal. Mas está a ser um pouco difícil vender. Eu acho que é devido ao preço. Mas eu vou fazer tudo bem. Vou fazer o vídeo, vou explicar todas as cenas, vou mostrar mensagens, as estratégias que eu estou a usar e essas cenas todas. Mas o dia hoje foi assim, bem leve. Só tive algumas calls. Vou comer agora. Depois de comer eu vou vos mostrar como é que tem sido a dinâmica desse primeiro dia, dessas primeiras 24 horas de anúncio. Porque eu quero vos mostrar normalmente como é que nós estamos, como é que eu faço as minhas estratégias e por aí fora. E vos mostrar mesmo tudo, tipo falhas, erros que eu cometi até agora, durante toda essa estratégia de marketing que nós estamos a fazer, né? Para esse projeto da Eufloria, que é a rede de distribuição de cosméticos que eu estou aqui a idealizar com o pessoal. Não sei se vou ter mais call hoje, acredito que não. E é isso. Vou comer, vou fazer minhas cenas, depois vou vir aqui para vos mostrar tudo. Peace out. Já estou aqui com o meu setup. I will be right there. Let's get it. Let me teach you some things.
Meu people, como é que é? Estamos aqui para poder então vos mostrar já tudo quanto aconteceu no primeiro dia, ok, de anúncio. Vou deixar um pouco de espaço aqui para poder aparecer a imagem. São agora 2h56, ok? Mas é basicamente isso. Enquanto isso, eu também vou começar já aqui a filmar o meu iPad. Eu acho que ele já começou a filmar. E é basicamente isso. Então, assim, já se passaram 24 horas desde que o anúncio está a correr no Facebook, no Instagram. Nós gastamos por aí não sei bem, não sei quanto é que está a se gastar. Tenho que falar com o gestor de páginas. Se calhar vou colocar aqui num dos cantos, né, desse vídeo. Mas eu gostaria mesmo de vos mostrar como é que tem sido a dinâmica. Os primeiros 6 clientes, não, os primeiros 9 a 10 clientes que me puxaram, não houve nenhuma resposta por parte deles. Eu acho que a minha abordagem foi muito seca, porque depois eu peguei naquela abordagem e levei para o ChatGPT, né, e pedi que ele me desse um prompt, né, ou uma abordagem bem mais sensível, acolhedora, porque as mulheres acabam sendo um tipo de cliente que qualquer tipo de palavra mal posicionada na tua abordagem, isso pode causar um desconforto, pode causar uma desconfiança, isso pode causar uma objeção e a mulher simplesmente acaba não respondendo. Então é importante que levemos o que eu levasse isso em consideração, né? Pronto. Então, depois daí, né, eu então levei a mensagem para o ChatGPT para poder fazer, reestruturar a mensagem para ser mais acolhedora, mais persuasiva, mais amigável, assim posso dizer. E ele me deu uma outra abordagem, então eu fui pegando aquela abordagem e adaptei a nossa cultura, a cultura angolana, as nossas linguagens terra a terra. E isso ajudou muito. Então, depois daqueles 9 clientes, as pessoas foram começando a interagir. Tanto que depois eu tive que, como vocês conseguem ver aqui, eu tive que fazer então, ou definir etiquetas, ok? O que são etiquetas? As etiquetas é nada mais, nada menos que categorias de clientes, ou seja, categorias que eu crio para poder enquadrar um cliente dependendo do seu comportamento. Por exemplo, vocês conseguem ver aqui, só está a me ligar 3 horas da manhã, está a me ligar 3 horas da manhã, eu não vou poder atender, Mas é basicamente isso que eu estava a dizer. Ok, as etiquetas, elas são, eu uso elas para poder então colocar os meus clientes dentro de um nicho onde eu possa me organizar melhor quanto às minhas respostas, ok? Por exemplo, vocês conseguem ver aqui a etiqueta de... Pronto, antes de eu falar das etiquetas, vou falar das quais são mais usadas, ok? Para ser mais breve. As etiquetas mais usadas são essas 3, ok? A remarketing, vamos falar primeiro da remarketing. O que é o remarketing? Remarketing é, então, a ação de você abordar novamente uma determinada pessoa, um determinado cliente, quando esse cliente, depois do primeiro marketing, ele não toma nenhuma ação, por isso que é remarketing, ok? Estás a fazer novamente o marketing. Então, o remarketing, como vocês conseguem ver aqui, é uma etiqueta que eu criei para aqueles clientes que respondiam simplesmente uma vez, ou seja, eles puxavam e depois já não respondiam mais, ok? Como por exemplo, vocês conseguem ver aqui, essa cliente, vocês conseguem ver, eu depois mandei 3 mensagens, 1, 2, 3 mensagens. Então, para que eu uso o remarketing, ok? O remarketing eu uso, ou seja, etiqueta usada quando o cliente puxa, mas depois não responde mais. Então, eu já tenho uma mensagem pré-preparada, ok? Em caso desses clientes que puxam, mas já não respondem. Como vocês conseguem ver aqui, ok? Essa é a mensagem pré-preparada quando o cliente me puxa, mas depois já não responde mais. Por exemplo, isso aqui que eu escrevi, essa mensagem que está aí, ela já está pronta. Eu só pego ela preparada e depois mando no WhatsApp. Eu já não tenho que escrever.
ok? Então eu mando essa mensagem: olá, só passando para lembrar que estou disponível caso tenha alguma dúvida ou caso precise de alguma ajuda. Então eu uso essa etiqueta, ok? Vou indicar aqui, eu uso essa etiqueta. Está muito feio isso. Deixa-me apagar. Então eu uso, ok, essa etiqueta para poder então me lembrar que eu devo puxar novamente o cliente, ok? Então basicamente isso. A mesma dinâmica acontece com as outras etiquetas, como por exemplo pending payment. O que é pending payment? É um pagamento pendente, ok? E essa etiqueta é usada quando o cliente diz que vai pagar, mas por algum motivo não o faz ou esquece, ok? Esquece de pagar, por algum motivo ele não paga. Então, quais são as abordagens normalmente que eu uso? São essas. Por exemplo, temos essa cliente, né, que ela tipo, perguntou o preço, tudo bem, e ela lhe deu o preço. Depois ela perguntou quanto é que custa, então, a locomoção, né, deste mesmo produto. Quanto é que custa o frete, o envio. Eu disse 2.000 kwanzas. Ela tá, deixa eu vos mostrar. Ela tá, ok, ela tá no Cacoaco, ok, Via Express. Então ele disse, ok, do nosso escritório até a sua localidade são 2.000 kwanzas. Ela disse, ok, obrigado pela informação, depois mantemos comunicação para adquirir o produto. Sim, se estiver muito puxado, basta dizer, ok, isso é uma das etiquetas que eu... Quer dizer, isso até nem é etiqueta, porque ao longo da conversa eu vou vendo também qual é a dinâmica da conversa e até que ponto eu posso fazer, até que ponto eu posso puxar ela mais para o lado da venda, ok? Então ele manda essa mensagem: se estiver muito puxado, basta dizer para podermos ajudar a adquirir o produto, uma vez que o Cacoaco está um pouco longe do nosso escritório. E o nosso escritório disse, né, no Futungo ou em Futungo, não sei, no Futungo, é melhor no Futungo. E ela disse, está bem, certo, muito obrigada, não sei o quê, e etc. Então é para isso que eu uso o pending payment, ok? E quando o cliente, por exemplo, ela deu essa resposta, mas depois eu puxei novamente ela e disse, olha, se ainda assim sentir que está muito puxado, eu posso fazer uma promoção especial para si, que vai fazer com que o produto, tipo, eu faço uma promoção que o produto sai de 20.000 para 15.900. Yeah. Então, tipo, ela disse, oh, uau, que bom, logo que eu tiver o dinheiro, eu vou, então, adquirir o produto ou uma coisa do gênero. Eu vou tentar deixar aqui a mensagem. Yeah. E temos a terceira, né, etiqueta que eu uso, que é a objeção e preço. Quer dizer, aquilo que eu expliquei atrás é da objeção e preço e não é do pending payment. Okay? Pending payment é daquelas pessoas que disseram que vão pagar, né, e depois eu tenho que voltar, lembrar elas sobre o pagamento. Mas eu acho que não encontro aqui um desses exemplos, porque eu trouxe mesmo para vocês. Mas pronto, eu troquei. Em vez de explicar sobre, ou seja, a explicação que eu dei da objeção, né, que eu puxo novamente a pessoa para poder então abordar ela e dizer, tipo, se o preço está muito alto, então eu posso reduzir, ok? Já no pending payment, o pending payment é quando o cliente diz que vai pagar, mas por algum motivo tipo, ele esquece e tal, e eu tenho que voltar e fazer lembrar. Será que tem alguma inquietação e tal? Será que ainda vai adquirir o produto? Então faço perguntas para ele poder fazer lembrar que ele ficou de pagar o produto, ok? Mas o que é que eu gostaria de explicar para vocês? Quanto custa? E então acho que é basicamente isso que eu queria explicar para vocês, né? Sobre as etiquetas, porque é para fazer então vocês perceberem sobre mais ou menos a dinâmica desse trabalho. Então é basicamente isso que tem acontecido, né? Vamos ver se pelo menos entre o terceiro e quarto dia eu consiga então fazer algumas vendas, ok? E essa tem sido a dinâmica então desse projeto.
de rede de distribuição de cosméticos e não tem sido fácil convencer as clientes a comprar, porque é um produto totalmente novo, tanto que no mercado, assim, as pessoas que puxaram perguntaram se tem benguela, se tem no Lubango. Então isso me dá a entender que esse produto é totalmente escasso em Angola, o que é uma oportunidade, porque a probabilidade dele ser saturado é muito baixa. O que é saturar um produto? Saturar um produto é nada mais nada menos que tu venderes tanto aquele produto que depois outras pessoas vão querer imitar e vão vender esse produto, ok? De uma maneira que tenha muita oferta, mas pouca pessoa vai querer comprar. Ou seja, quando o produto está muito exposto no mercado, está tão exposto que tu já não vai sentir aquela venda, porque tem muitas pessoas já vendendo o produto, então significa que o produto já está saturado. Eu reuni com outro parceiro para poder explicar então essa situação, e depois de uma semana nós vamos ter que reunir para usarmos outras estratégias, porque se nós continuarmos a correr o anúncio, porque nós estamos a gastar todos os dias algum valor, não sei quantos dólares eu vou colocar aqui, então logo eu saber do preço. Se mesmo assim nós não estivermos a fazer venda, então nós vamos ter que mudar a dinâmica do anúncio ou do marketing, porque nós não podemos fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, percebem? Então é basicamente sobre isso. Vamos ver, vamos ajustar os pontos, ver se temos que mudar a abordagem, ver se temos que mudar o anúncio, o criativo, a imagem do marketing, o vídeo do marketing, ou o preço, ok? Isso é muito importante. É muito importante que vocês ajustem sempre o vosso anúncio para que vocês estejam cada vez mais próximos das vendas. Porque eu, quando comecei a fazer os anúncios, assim como havia dito, os primeiros 9 clientes não me responderam, nem um nem dois. Mas depois eu peguei na abordagem, levei para o ChatGPT e pedi a ele que me desse mais dicas para que eu pudesse então usar uma abordagem mais acolhedora, mais aconchegante, okay, que criasse menos objeções, porque as mulheres acabam sendo muito sensíveis, ok? Esse é um produto totalmente ou 100% para o nicho feminino, ok? E as mulheres são muito sensíveis, então qualquer palavra mal usada ou colocada em uma má altura cria objeção das mulheres, cria um impedimento, perdão. Então é um nicho muito sensível e cada palavra que tu dizes pode ferir a mulher, ela pode ficar desconfortável, e então é um nicho totalmente sensível e tu tens de ter muito cuidado com essas abordagens, porque isso é um produto íntimo, ok? Muitas mulheres também têm aquele tabu, né, de falar sobre questões, vamos dizer assim, de higiene íntima, ok? Então, assim, por questões culturais, muitas das vezes as famílias também não se dão a responsabilidade de ensinar as filhas sobre questões sexuais. Então muitas mulheres acabam crescendo com estereotipos e algumas objeções que fazem com que elas se abram menos, ok? Então tu tens de estar aí a tentar convencer ela a falar mais, a dizer quais são as suas dúvidas, quais são as suas inquietações. Então é basicamente isso. Eu tenho que estar aí a falar com elas e dizer: não, o produto é assim, é X, é Y, ele não causa nenhum danos e por aí fora. Então é basicamente isso, né? Então depois de 7 dias vamos ter que mudar a nossa abordagem ou o preço. Vamos ter que mudar ou o preço, ou o criativo, ou a abordagem. Mas eu acho que o criativo está muito bom, porque ele chama as mulheres. Mas mesmo assim no criativo, acho que vai ter que se mudar algumas coisas, tipo a idade, ok, das mulheres. Nós queremos atingir, por exemplo, eu pretendo atingir simplesmente mulheres acima de 20 a 25 anos, porque normalmente, assim, 25% da juventude angolana está desempregada. E jovens estamos a falar entre os 18 aos 35,
anos, 40 anos, não sei. Mas temos que atingir uma idade em que as pessoas já trabalham em Angola, normalmente entre os 35, 30 para cima. As pessoas em Angola já trabalham, acho que 70 já estão aposentadas, né? 60, 70 já estão aposentadas. Então, eu pretendo pegar essa faixa etária das pessoas que já recebem salário, que é mais fácil elas gastarem, porque elas recebem salário. Já se for uma jovem que ainda só estuda e tal, depende dos pais, ou qualquer outro tipo de pessoa, namorado, seja lá o que for, é muito difícil ela comprar, ok? A não ser que ele tenha o dinheiro para comprar o produto. Então eu não quero atingir esse tipo de pessoas. Essa é a coisa que eu pretendo mudar no anúncio, né? Agora, se for na abordagem, eu já estou a descobrir, porque as primeiras pessoas que puxaram, ninguém respondeu. Isso é um sinal de que eu tinha, assim, urgentemente mudar a minha abordagem. Eu mudei, depois de eu ter mudado, as pessoas foram interagindo mais e mais. Então eu vi, ok, eu estou a começar a pegar então a dinâmica e o ritmo para fazer com que as mulheres se abram mais. Mas mesmo assim, ainda não estou convencido de que eu estou lá. Então, eu estou a começar a pegar a dinâmica, né? As mulheres estão a começar a se abrir mais. Então, isso é muito bom porque fez com que eu percebesse que o erro estava na abordagem, ok? Então, já pedi 9 clientes só por causa da abordagem. E as clientes que foram vindo, eu vos mostrei a foto, os screenshots de 6 exemplos de clientes com, assim, categorias de etiquetas diferentes e problemas diferentes. Então, elas já conseguem falar, o que já é muito bom. Agora eu vou ter que mudar para um outro estágio, que é fazer elas saírem de simplesmente falar ou saírem de conversa para a ação, que é a compra, ok? Então, é basicamente isso. Por que é que eu digo da ação para a compra? Porque eu vou filmar aqui novamente, só para poder vos mostrar. Martin tem algo chamado AIDA, ok? Calma, deixa eu ampliar bem aqui. Tem algo chamado AIDA, ok? O que é AIDA? AIDA é uma estratégia de marketing, assim, é o objetivo do marketing, ok? É a essência do marketing, em que na qual o A significa atenção, ok? O A é atenção, o I é interesse, o D, que é que eu não estou conseguindo escrever? É interesse, o D é desejo, ok? Minha letra está bem feia. E o A é então ação. Isso aqui todo mundo que estuda marketing sabe ou deve saber obrigatoriamente. Essa é ou é a fase, né, de cada estágio na qual todo marketing deve passar. Vocês conseguem ver aqui? Vou colocar o número 1. Todo o marketing deve primeiramente chamar a atenção a partir do que é criativo, foto, vídeo, que posta nas redes sociais, etc. Ele deve chamar a atenção. O segundo passo, interesse. Ele deve causar algum interesse. A pessoa deve clicar no produto, no anúncio e te perguntar o que é isso, como é que eu estou interessado no teu produto, percebem? A terceira, que é o desejo, ok? O desejo, que é fazer com que ele ou a cliente se sinta, ou seja, fazer com que ela sinta o desejo de poder ter aquele produto. Quando tu falas sobre a dor dela, quando tu falas sobre os benefícios que o produto pode trazer nela, então isso causa um desejo de ela adquirir aquele produto. Esse é o terceiro estágio do marketing. E o quarto e último, que é então a ação. E o mais importante, é muito difícil chegar nesse estágio. E eu estou basicamente no estágio do desejo, fazer com que elas sintam o desejo de terem o produto. E a fase em que eu preciso estar é então esta aqui, a ação. Eu já saí da atenção, quer dizer, a atenção nem fui eu que fiz, a atenção foi o gestor de tráfego que fez o criativo, o anúncio, estruturou tudo e fez com que chamasse a atenção de certos clientes, potenciais clientes, ok? O interesse
que também foi feito pelo o gestor de tráfego. O anúncio, se elas clicaram no link para poderem ir para o WhatsApp, é porque o anúncio lhes causou um interesse, até porque elas mesmo diziam muito nas suas abordagens: estou interessada pelo produto, olha, quero saber mais sobre esse produto, o que é isso? Percebem? E o terceiro que eu desejo, essas duas fases, a terceira e a quarta, quem trata é da pessoa que atende. Okay? Então, essa pessoa deve ter habilidades de comunicação, deve ter habilidades de persuasão, deve conhecer o produto dos pés à cabeça. Então, essa pessoa deve dominar muito a comunicação, a linguagem, que é assim uma fase também muito complicada, mas é muito complicada também quando o produto muitas das vezes não é conhecido. Quando o produto não é conhecido, então isso requer mais esforço da tua parte. Tu tens de convencer a pessoa, tu tens de fazer pesquisa para poder ter a certeza do que o que tu estás a dizer é realmente ou é compatível com a descrição do produto em si. Então é basicamente isso. Vocês devem pesquisar sobre AIDA, ok? Em inglês é Attention, Interest, Desire and Action. Isso eu aprendi quando eu estava a estudar marketing na minha universidade também. Tem um livro muito bom que é Business Communication. Eu não sei se eu vou conseguir uma foto desse livro, vou também colocar aqui, se possível, para vocês pesquisarem sobre esse livro. Quem está fazendo negócios, business, quem está fazendo gestão, é um livro excepcional. Eu super recomendo. Então, basicamente isso. Eu não vou estar aqui a falar muito, né, porque o objetivo não é fazer vídeos longos, mas vídeos relativamente curtos. Meus vídeos fazem mais de 20 minutos, mas é basicamente isso. Então vamos ver como é que vai ser. Eu vou atualizar vocês, vamos ver como é que vai ser então nos próximos dias. Hoje é dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, já são 3 da manhã e 20. E assim, o plano era começar a vender desde janeiro, dia 5 de janeiro, mas hoje é dia 25 e ainda não vendemos nada. Essa é a realidade. Dia 25 e ainda não vendemos nada. Mas é o segundo. Pronto, passaram 24 horas desde que o anúncio foi lançado. Hoje é o segundo dia. Vamos ver como é que vai ser então as vendas. Mas vou visualizar daqui a mais alguns dias. Então, esse foi o meu dia. Acordei, fui jogar pickleball, que é como se fosse padel ou tênis. Depois, né, com o Chelsea e o Fábio, que são os meus manos aqui. Depois disso, fiz algumas calls, algumas reuniões. Depois das reuniões, comi e agora estou aqui a fazer o vídeo, né, para vocês. E depois desse vídeo, vou editar e depois vou dormir. Vou descansar um pouco. Já são 13h20. Vou descansar, muito provavelmente vou acordar às 12 horas ou 13 horas. Mas é basicamente isso. E meus lábios já estão todos secos. Label sempre. Eu vos disse no primeiro vídeo que eu tenho que estar sempre a lamber o lábio. Much better. Então eu vou ter que editar, depois vou acordar acho que lá para as 12, 13 horas. E a rotina é a mesma, reuniões, trabalhos a fazer, relatórios, questões pendentes. Então basicamente isso vou editar e eu espero que vocês gostem dos vídeos, né? Porque eu estou a mostrar tudo, resultados, estratégias, passar para vocês também alguns insights. E é basicamente isso, não tenho tanta coisa assim a dizer. Então, muito obrigado pela vossa atenção. Cross here as always. Peace out. Let's make it happen. We gotta to sell some things, some stuffs. So it is what it is. Let's get it. Peace out.